Alguma pergunta também? Já foi membro de alguma denominação? Certo, isso é legal porque é uma pergunta que muitas pessoas fazem para mim. Você nasceu católico? Sim. Se tornou protestante? Isso. Eu nasci católico, minha mãe extremamente católica. Para vocês terem noção, o meu nome ele é Tiago Antônio. Minha mãe demorou aproximadamente 13 anos, pelo que ela me conta, para conseguir engravidar, e ela fez uma promessa a Santo Antônio. E aí, quando ela fez essa promessa, diz ela que ela conseguiu engravidar, e aí eu nasci. Então, eu nasci numa família que é bem católica. Eu realmente, durante minha infância, eu ia muitas vezes, muitos domingos, eu ia para a missa. Hoje eu tenho 32 anos. Quando eu fiz mais ou menos 20 anos, comecei a me perguntar o porquê que eu ia até ali e o que tinha por trás disso, porque eu ia, a gente lia algumas partes, uns versículos ou não, o catolicismo entregava para a gente aquele folhetinho todo domingo, e aí eu pensei, bom, existe essa Bíblia por trás disso, e comecei a ler a Bíblia desde Gênesis direto, e comecei a encontrar muitas coisas estranhas. Foi quando eu conheci a minha esposa, que ela está aqui. Ela era de uma família protestante. Ela participava da Congregação Cristã do Brasil. E aí eu comecei a ir até lá e achei que lá tinham coisas mais corretas do que dentro da Igreja Católica, principalmente pela parte de santos, toda aquela transição que muitas pessoas fazem quando começam a ler a Bíblia e começam a entender sobre a parte de idolatria de imagens, essas coisas. Então comecei a ir para lá. De lá eu continuei estudando. E aí a gente foi para a Assembleia de Deus. Foi quando eu tive um estalo realmente, assim, que eu comecei a enxergar que isso tudo estava errado. O primeiro ponto a me fazer enxergar isso foi quando eu estava procurando, lendo, entendi realmente o significado da parte de dízimos e ofertas. Quando eu vi que o dízimo não era dinheiro, foi instantaneamente. Eu percebi que existia uma mentira ali. E ao mesmo tempo que eu vi que existia uma mentira, eu pensei assim, comigo mesmo, a palavra que eu falei para vocês, olha, onde existe mentira, provavelmente o Espírito Criador, de forma alguma, estará ali. Então eu parei de ir naquele momento, comecei a passar para ela essas informações, a gente começou a estudar isso junto, e foi quando a gente parou de ir totalmente em alguma denominação religiosa e se aprofundou em estudar plenamente as Escrituras. Eu passei dias e dias, em todo minuto que eu tinha de folga, lendo e relendo, principalmente o Novo Testamento, principalmente as palavras do Messias. E aí que eu comecei a entender a respeito de templo, a respeito de sacrifícios, a respeito de todas essas coisas, a respeito do próprio sistema religioso. Comecei a enxergar o que estava por trás daquilo ali, aonde foi o próprio sistema religioso daquela época, que naquela época não existia catolicismo e nem protestantismo, mas existiam os fariseus, do outro lado existiam os saduceus. Eram religiões, eram denominações religiosas praticamente como nós temos nos dias de hoje, todas por trás da máscara do judaísmo. Então eu acabei enxergando que o próprio sistema religioso naquela época matou ele, por ele chegar em frente ao templo, dizer que ele era maior que o templo, ele chegar em frente aos mestres da lei, ali, aos sacerdotes do templo, e falar para eles assim que eles destruam esse templo que eu reconstruirei em 3 dias. E eles olharem para ele e ficarem abismados, pois esse templo demorou 40 e poucos anos para ser construído, como é que esse cara vem aqui e fala que vai reconstruir em 3 dias? Então, nessa parte, eu comecei a enxergar que ali ele falava de coisas físicas para mostrar as coisas espirituais. Então, eu vi que praticamente todas as palavras de Cristo, ele ensinava coisas físicas para mostrar espirituais, e que as coisas físicas não tinham muito valor, né? As coisas físicas é como se fossem meros ensinamentos, eram parábolas para ele. E aí eu parei totalmente de ir. No começo foi meio difícil eu parar de ir para denominações religiosas, a gente ficou meio perdido assim, mas hoje em dia eu consigo enxergar isso de uma forma tão grande, e eu acho uma safadeza, dizendo assim, tão grande, o que esses caras fazem com as pessoas, de estar ali enganando, de estar se colocando como um representante de Deus, de estar se colocando como um líder espiritual daquela pessoa, sendo que no fundo não tem nada disso. No fundo eu posso afirmar com toda certeza que o negócio dos caras é domínio, manipulação de massas e arrecadação de dinheiro. É simplesmente físico. Espiritual não tem nada que eles possam agregar à vida das pessoas. Tanto é que a maioria dos cultos hoje, principalmente na parte protestante,
são cultos que falam sobre vitória financeira, vitória material. Dificilmente eles falam sobre uma vitória espiritual. Se falam é muito por cima, mas as pessoas vão lá para fazer uma grande barganha. Elas vão lá para dar o dízimo e querer receber 10 vezes mais financeiramente em troca. Elas vão lá para simplesmente para ganhar coisas e bens materiais, e esquecem totalmente o que Cristo disse, que era: não acumulem bens nessa terra, pois a traça e a ferrugem vão consumir. Aqui, se você acumular essas coisas, vão vir ladrões e roubar. Então, foquem-se nas coisas espirituais, foquem-se no amor ao próximo, foquem-se nos verdadeiros templos de Deus, que são pessoas que passam frio, fome e sede. E aí, quando eu enxerguei tudo isso, eu fiquei tranquilo, eu vi que realmente eu estava no caminho certo. Isso foi por volta de 2014, mais ou menos. E aí foi quando eu comecei o meu canal no YouTube e comecei a divulgar essas coisas. É claro que, como eu estava falando com o Martins, ninguém é o senhor da razão aqui, ninguém sabe de tudo. A gente não tem muito por onde buscar isso, porque se a gente for buscar dentro desse sistema religioso, buscar em locais de teologia, eles estão totalmente fechados, eles vão ficar totalmente a favor dessa ideia, dessa doutrinação passada dentro das religiões. Então, não tem muito de onde tirar. É simplesmente ler, pesquisar por você mesmo, sozinho, sem buscar muito a ajuda desse povo, antes que eles vão acabar doutrinando você e te puxando de volta lá para dentro. Quando eu saí de dentro das religiões, eu posso dizer para vocês que eu destrinchei aquilo lá de ponta a ponta. Eu assistia também vários vídeos para ver o que eu achava errado, o que eu achava certo. Comecei a juntar um ponto no outro, e aí chegou um momento que eu fechei o ciclo ali, entendi completamente o que estava escrito, mas usando apenas essas migalhas que a gente tem. Então muitas pessoas não entendem, falam: poxa, você fala que a Bíblia foi adulterada, mas você usa a própria Bíblia. Então a Bíblia é a única coisa que a gente tem hoje para conseguir entender as palavras de Cristo. E o contexto, independente se eles alteraram, adulteraram, se eles fizeram o que for ali, mesmo tirando muitas coisas que seriam importantes para a gente aprender cada vez mais hoje, muitas coisas que estão ali dentro, a gente consegue enxergar o que realmente o próprio Cristo, o próprio Messias quis dizer, que é o mais importante para a gente nos dias de hoje. Independente de anticristo, independente de marca, independente de controle, o que tiver por vir aí, o principal de tudo são as palavras do próprio Cristo. O principal de tudo é o amor ao próximo, é o que a gente pode tirar dali, e que de material não tem nada. Apenas você olhando para o seu próximo de outra forma, você ajudando não somente financeiramente, mas também com palavras, de outras formas, com gestos, com pequenos detalhes assim na vida da pessoa, você acaba seguindo os conselhos de Cristo, seguindo as palavras do Messias, e isso é o que é mais importante para a gente. Independente da gente se preocupar, eu costumo falar muito lá no canal a respeito do lado ruim das coisas, né? A respeito dessa nova ordem mundial, a respeito do controle, da elite, dessas coisas, do fim. Porém, o principal de tudo é a gente saber que, tendo amor no coração, você vendo uma pessoa necessitada, pessoas sentindo frio, fome, sede, e você dando o amparo, você parando tudo que você tem para fazer e conseguindo fazer a sua parte naquele momento, independente da religião que seja, independente se está dentro do sistema religioso ou não, isso é o mais importante. Beleza? Então, obrigado aí a todos vocês que estão aqui hoje. Eu agradeço mais uma vez o Martins a oportunidade de estar aqui podendo falar essas palavras para vocês. Quem não conheceu o meu canal e após tudo isso aqui quiser falar comigo, pode mandar alguma mensagem por lá. Lá tem meu e-mail também, ou a página no Facebook. A gente pode ter um contato mais direto e assim trocar mais informações, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado a todos.